Muito bom dia a todos. Está começando mais uma aula de Biologia dos nonos anos com a professora Luciane. E o tema de nossa aula será as fases do desenvolvimento de um embrião. Nós vamos conhecê-las. Para poder dar início, nós vamos falar então de um animal chamado de anfíoxo. O anfíoxo tem esse nome porque vem do grego anfi, que quer dizer ambos, os dois lados, e oxi, que quer dizer pontiagudo, ou seja, pelo seu corpo apresentar então esse afilamento nas duas extremidades, anterior e posterior, então ele recebeu este nome, anfíoxo. Ele é um animal, um cordado, tá? Aquático, vive em águas marinhas, enterrado aí nas areias da praia. Usado então esse animalzinho para estudar as fases do desenvolvimento de um embrião. Este animalzinho tem o desenvolvimento então embrionário muito semelhante ao nosso e de todos os demais cordados aí, tá? Ele tem um tamanho aí máximo de 6 centímetros, mas em média aí é de 3 a 4 centímetros aí de seu tamanho, como nós temos aí na foto. Então, como eu havia dito, ele possui então uma estrutura embrionária muito semelhante aos demais cordados. Lembrando aí do reino Animalia, tá? Os animais cordados nós temos aqui a sigla para os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e nós, os mamíferos. Então, todos nós cordados, tá? Que vamos desenvolver a partir da notocorda aí, o eixo de sustentação do nosso corpo aí, nossa coluna vertebral. Então, ele é muito parecido porque ele possui, então, algumas características em comum com de todos os cordados, inclusive nós. Por exemplo, aqui a notocorda, esse eixo aqui embrionário, que está aqui representado, então, por essa coloração aqui esverdeada, esse eixo embrionário de sustentação do corpo, que no nosso caso dá origem à coluna vertebral. No caso dele, muito mais primitivo, não chegará a este ponto, não é tão desenvolvido. Nós temos aqui também o cordão nervoso dorsal ou tubo nervoso dorsal, representado então pela formação, desenvolvimento dele, pela formação então de todo o sistema nervoso. Outras semelhanças são as fendas faringianas ou fendas branquiais, tá? Que no nosso caso daria origem ao sistema respiratório, e no caso deles, tá? Está mais ligado ao sistema digestório aí. E a última estrutura muito semelhante ao nosso, na fase embrionária nossa, tá? E deles, essa cauda pós-anal aí, no nosso caso, daria origem aos membros aí de locomoção do nosso corpo. Então, nós temos muito usado esse animalzinho para comparar, então, as fases do desenvolvimento embrionário nosso com o deles. Então, o desenvolvimento do embrião possui 3 fases. São elas denominadas de segmentação ou clivagem, que é a primeira fase do desenvolvimento de um embrião, onde há o aumento da quantidade de números das células. A segunda fase é denominada de gastrulação. A gastrulação aumenta a quantidade de células, também como na primeira, mas também aumenta o volume celular, ou seja, o tamanho das células. E a última é chamada de organogênese ou neurulação, por formação dessa estrutura, onde as células elas vão começar a passar por um processo de transformação, recebendo então funções específicas. Esse processo é chamado então de diferenciação celular, onde as células vão formar os tecidos vão formar os órgãos, eles vão ter funções diferentes umas das outras. Por exemplo, aqui, as células formando os tecidos aqui, o tecido aqui nervoso, formando os neurônios, hemácias, células sanguíneas, células aqui que ajudam na nossa digestão do fígado, nós temos aqui células cardíacas para o batimento cardíaco. Então, são células que vão receber funções diferenciadas das demais, onde outras não conseguiriam obter estas funções destas aqui. Este processo acontece na terceira fase. Então, vamos conhecer melhor cada uma destas fases que eu já mencionei na introdução de forma resumida. Então, vamos lá. 3 fases para a formação de um embrião. A primeira fase, então, dela é denominada de segmentação, que é sinônimo de clivagem. O que acontece, então, nesta primeira fase? Ao aumento do número de células, somente pela quantidade, a multiplicação celular. Então, quando nós temos a junção dos dois gametas, das duas células reprodutivas, óvulo e espermatozoide, nós vamos ter a formação da primeira célula. Essa célula é denominada de ovo, célula ovo ou zigoto. Ela vai se multiplicar, ela vai se transformar nessa primeira célula,
se multiplica em 2 e sempre nesta progressão geométrica que nós chamamos então de PG, que vocês veem lá na matemática. Então há sempre um aumento então sucessivo então da mesma quantidade, sempre está duplicando. Então uma célula vai se transformar em 2, 2 em 4, 4 em 8 e assim sucessivamente aí nessa progressão geométrica. Lembrando que só aumenta a quantidade de células. As células continuam então no mesmo tamanho. Essas primeiras células aqui, então esse aqui é o zigoto, ele se transforma nessas primeiras células, nós chamamos de blastômeros. Então o que são os blastômeros? São essas primeiras células aqui que são formadas, 2 blastômeros, 4, 8 e assim sucessivamente. Eu chamo de células indiferenciadas porque elas ainda não têm uma função específica. E são essas células usadas para diversos tratamentos aí, diversas doenças aí, onde nós chamamos então essas células de células tronco ou células indiferenciadas aí para diversos tratamentos aí de doenças relacionadas então a células aí. O que nós temos também? O início da multicelularidade. O que seria isso? A multiplicação das células. Então, são as primeiras mitoses acontecem aqui, quando uma célula forma dois blastômeros e assim sucessivamente. Então, essas primeiras divisões celulares são chamadas, então, de mitose, onde ela multiplica formando uma outra idêntica a ela, com o mesmo material genético aí. Formação também, então, de duas estruturas, depois do ovo ou zigoto. A fecundação aqui, então, dos gametas é formado, então, pela multiplicação celular, duas estruturas. Primeiro denominada mórula e depois blástula. Nós vamos conhecer elas, então, aqui neste esquema. Primeiro nós temos, então, a junção dos gametas, que é o ovo, célula ovo ou zigoto, passa por sucessivas mitoses. Então, 2 blastômeros, 4, 8, 16. Isso acontece nas primeiras 24 horas após aqui a fecundação. Acontece lá na tuba uterina. Saindo do ovário, nós temos a tuba uterina antes de chegar no útero ainda, hein? Aí nós vamos ter, então, a primeira estrutura, a mórula. Então, aqui em cima, o que é a mórula? A mórula é um conjunto de 32 célulazinhas, que são 32 blastômeros, que tiveram de origem aqui, ó, o zigoto. Então, a mórula é onde nós temos aqui 32 blastômeros, ou célulazinhas. A mórula se desenvolve ainda por mitose e vai estar formando, então, a blástula. A mórula nós temos aqui quando essa estrutura sai aqui, está saindo da tuba uterina e chegando aqui no útero, no terceiro dia após a fecundação, com 32 blastômeros. Quando essa estrutura aqui está chegando no útero, agora essa forma essa outra estrutura chamada de blástula, está ela aqui em cima. E aí, ao sexto dia, então, essa estrutura, ela chegou no útero aqui, ela vai se fixar no útero. Agora ela vai receber os nutrientes, então, da mãe. Pela placenta aí, pelo cordão umbilical, quando ele vai se fixando, vai formando, então, depois essas estruturas. Tá, essa estrutura, a blástula, ela possui, então, o embrioblasto, que vai dar origem ao embrião, e o trifoblasto, que vai dar origem à placenta aqui para o embrião aqui absorver os nutrientes. E essa estrutura aqui, a blastocele, essa cavidade central aqui. Observe que na blástula, essas célulazinhas, esses blastômeros, eles começam a ir aqui para as extremidades. Então aqui nós temos bem característico, essas células que são um monte de células aqui montuadas, elas começam agora a ficar organizadas aqui nas extremidades, então, desta blástula. A segunda fase, então, atrás da segmentação, que é de, primeiro vamos relembrar, então, célula ovo ou zigoto, união dos gametas, vai formar, então, a mórula, que vai estar formando, então, a blástula. E da blástula, agora nós vamos ter uma próxima estrutura chamada, então, depois da blástula, de gástrula, por isso o nome gastrulação. Lembrando, então, que a gastrulação, além de aumentar a quantidade, a multiplicação de células, a mitose continua, agora essas células também vai ter um aumento aí no seu volume celular aí, o aumento das células também vão acontecer juntamente com a multiplicação das células. Então, vamos lá. Nós temos, então, a blástula formado, então, aqui nessa primeira, aqui nós já vimos, tá? Na segmentação ou na clivagem. E aí que vai ser do sexto dia, quando ela vai se fixar. As células começam aí, então, para as extremidades. Aqui nós temos essa cavidade, a blastocele. Depois nós vamos ter, então, é como se fosse, então, uma força que estivesse empurrando, então, estas células aqui para cima. Essa força, tá, natural, ela é denominada de invaginação celular. Tá? Então, ela vai se deformando, é uma deformação mesmo aqui embaixo da célula, empurrando elas para cima. Aí, nós vamos ter, então, a formação, então, da gástrula,
que acontece então na segunda etapa de formação do embrião, da gastrulação. Essa gástrula, ela vai ter a formação dos folhetos embrionários ou folhetos germinativos. O que é isso? São tecidos primitivos que vão dar origem aos tecidos do nosso corpo, por exemplo, tecido epitelial, tecido nervoso, tecido muscular. Então, vai dar origem a ectoderme, que é essa partezinha aqui de fora, e a endoderme, que é um pouco mais interna. Então, ectofora e endoderme, a parte mais interna aqui da união, então, dessas células, desses blastômeros aí. Depois nós temos, então, a produção, então, a formação do arquíntero. O que seria esse arquíntero? Essa cavidade aqui, ó. Se a cavidade aqui chamava blastocele, agora ela vai estar um pouquinho mais desenvolvida, ela vai passar de blastocele, essa daqui, para arquíntero. Então, esse espaço aqui, essa cavidade, agora vai ser denominada de arquíntero, que possivelmente vai formar, então, a parte nossa intestinal, cavidade digestória. O blastóporo, que é essa abertura, esse orifício aqui, possivelmente vai dar origem para alguns animais a boca e para outros o ânus. Os mais desenvolvidos vão formar então o ânus primeiro. E os menos desenvolvidos, como alguns vermes aqui, vai dar origem então primeiro à boca e não conseguirá dar origem ao ânus. Nós chamamos então de animais protostômicos ou deuterostômicos, como o nosso caso aqui formando o ânus primeiro, deuterostômicos. Isso vai acontecer então a formação da blástula aqui no sexto dia, quando ela se fixa ao útero, e o processo de formação da gástrula vai acontecer do sexto dia até a terceira semana após a fecundação. Terceira e última fase, organogênese, ou sinônimo neurulação, e é caracterizado pela diferenciação celular. Relembrando, quando as células formam os tecidos, eles começam então a formar os órgãos e começam a ter funções específicas em nosso corpo. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho. Nós temos então a segunda etapa, é chamada então de gastrulação, com a formação aqui da gástrula, aqui na terceira semana aqui de gestação após então a fecundação. Depois nós vamos ter então a formação de uma placa aqui em cima, na parte anterior aqui, de uma placa neural, que vai dar origem então à formação, passando por uma deformação, parece um U aqui, ó. Vai acontecendo um processo aqui de deformação e ela vai formar o que nós chamamos, então, essa placa neural de tubo neural, porque ela vai aprofundando aqui. E também vai haver a formação da mesoderme, então essa partezinha mais escura, então, vai ser formada. Lembrando que os folhetos embrionários ecto, de fora, e endo, de dentro, já foram formados. Agora vai estar formando a mesoderme, aqui do cantinho do lado direito, aqui e do lado esquerdo, então, vai ficar a mesoderme. Nós vamos ter então a formação da estrutura aqui nessa terceira etapa do desenvolvimento embrionário, denominado então aqui embaixo de neurula. E nessa neurula, além do tubo neural na formação aqui em cima, vai estar formando essas duas cavidades aqui do lado direito e esquerdo, denominado então de celoma. Formando também aqui nessa terceira parte que nós chamamos de notocorda. Vamos relembrar lá no primeiro slide aqui do animalzinho, do anfíoxo. Essa parte, então, aqui, ó, é toda a notocorda, esse eixo aqui de sustentação do corpo dele, então, é formado como nós, todos os cordados aqui, nessa terceira etapa aqui, chamado, então, de neurulação ou organogênese, formando a neurula. Isso vai acontecer, então, no período, então, de 1 mês após a fecundação dos gametas, tá? E, geralmente, essa estrutura aqui embrionária, que nós estamos falando da formação do embrião, ela vai ter, então, aqui mais ou menos 3 centímetros de tamanho, nós já temos aqui, tá? Já no nosso útero. Então, para resumir, nós temos as 3 fases aí do desenvolvimento para estar formando o embrião. Segmentação ou clivagem, que vai aumentar a quantidade de células, formando, então, as duas estruturas, mórula, porque tem esse nome? Porque parece uma amora, tá? O frutinho aqui por várias partezinhas, são vários blastômeros que a gente pode assemelhar aí. E também a blástula, onde as células vão para as extremidades. Depois nós temos a segunda etapa da formação do embrião, a gastrulação, que aumenta tanto a quantidade quanto o volume das células. As células aumentam de tamanho, formando então a gástrula. E a última etapa é a organogênese ou neurulação, que passa por um processo de transformação, diferenciação celular, onde elas vão ter funções específicas, formando então a última fase do embrião, tá? Que nós chamamos a última etapa aí de organogênese ou neurulação, formando então a neurula. Então, para finalizar, nós temos essa foto aqui representado desde a fecundação aqui
a união do óvulo com o espermatozoide, e aqui os blastômeros, tá? Então, essa partezinha toda que está aqui de azul até aqui, mais ou menos aqui até a 3ª semana, quando ela se fixa no útero, ela é denominada então de blastocisto, tá? E aqui nós temos então a formação do embrião até aqui. Então, essa parte de formação do embrião que a gente viu na embriologia acaba aqui. Depois nós vamos ter, depois do embrião vai se desenvolver e vai formar quem? O feto. Então, a partir da 3ª semana de embrião, do desenvolvimento embrionário, vai ter a formação do feto, até chegar ao nascimento, então, do feto. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.